Boa noite a todos, famílias. Tudo bem com vocês? Que alegria poder dividir esse tempo com vocês. É uma alegria, junto com a minha esposa, a gente estava falando, uau, que igreja fantástica, que família especial. Para mim é um grande privilégio poder servir o precioso pão do Evangelho para essa casa. Para quem não me conhece, o meu nome é David. Se você perceber um sotaque, é porque eu não sou brasileiro. Eu nasci, cresci na Itália. Os meus pais ainda moram lá na Itália. Me mudei para o Brasil há 4 anos. Foi nessa missão que eu conheci a Laís, a minha esposa brasileira. Nós moramos também em São Paulo. Mas somos peregrinos do mundo, cidadãos do mundo. O nosso desejo é despertar a igreja brasileira no mundo para a missão de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus está voltando, que a igreja tem um papel extremamente importante nesses últimos dias. Assim como nos primeiros dias da igreja de Jesus, nós vemos que a igreja sempre exerceu um papel importante no mundo, na sociedade, e não pode ser diferente nos nossos dias. Nós precisamos abraçar o Evangelho totalmente, 100%. Nós precisamos decidir brilhar à luz do Evangelho. Nós não podemos nos esconder diante das dificuldades políticas, governamentais. Nós precisamos encarar o fato que o mundo vai piorar, meu irmão. Não é verdade? O mundo vai piorar. E não precisa ser profeta para profetizar isso. Jesus já disse isso. A Bíblia já diz isso. O mundo vai piorar, os políticos vão piorar. Portanto, nós precisamos entender que a esperança da glória não está no mundo. A esperança da salvação também não está no mundo. A Bíblia diz que em nós, Cristo, esperança da glória. É em nós que o mundo encontra, e na igreja, em cada um de nós, não importa a sua história, não importa de onde você vem, aonde você está, o que você pretende fazer e ainda não tem recursos para isso acontecer, não importa. Sabe, eu amo a praticidade de Deus. É muito lindo, porque às vezes a gente acha que o nosso relacionamento com Deus é exclusivamente místico. Ou seja, a gente viver em uma bolha e não sair dela, né? Amar a Deus significa viver entre os irmãos, clamar por mais da presença de Deus, orar para que Ele aviva a nossa vida, para conseguir ter um bom devocional todos os dias, diante de um bom café, e a gente conseguir assim viver uma espiritualidade saudável. Mas o que de fato significa amar a Deus? O que significa ser uma igreja que ama a Deus? Hoje eu quero ser um pouco mais prático. Porque esse assunto que eu quero tratar é extremamente prático. A Bíblia diz que é nisto que nós reconhecemos que amamos a Deus. Não porque nós amamos a Ele, mas porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz em 1 João que nisto nós reconhecemos o amor de Deus por nós. Que Ele deu o seu unigênito Filho para morrer por nós. Ou seja, Cristo Jesus deu a sua própria vida para nós. Ele continua, por isso, assim como Cristo deu a sua vida para vocês, vocês também deem a própria vida para os seus irmãos. E continua no mesmo texto que os irmãos colocaram aqui, a Bíblia diz que nós somos chamados não apenas a amar com lindas e belas palavras. A Bíblia diz que o nosso amor precisa ser concreto, ele precisa ser visto, ele precisa ser prático. A Bíblia diz que
o nosso amor precisa acontecer com fatos, com verdade. Sabe, é lindo demais ouvir essa música que a gente canta e diz, eu ainda não consigo entender esse Deus que me amou, mesmo quando eu tinha somente pecados para lhe oferecer. Não é verdade? O que a gente tinha para oferecer? Não tinha nada. Só que é comum acontecer ao longo da nossa jornada com Jesus, esquecer desse detalhe, que a gente não tinha nada para lhe oferecer. Mas às vezes a gente amadurece. Amadurecendo, a gente cobra das pessoas o que Deus não cobrou da gente. A gente cobra da espiritualidade das pessoas, da vida das pessoas, da ética das pessoas, o que Deus nunca cobrou para nós. É graças a Deus, porque senão a gente não estivesse aqui. Esse amor que foi manifestado naquela cruz, a Bíblia diz em Romanos, que é nisto que Ele demonstrou seu amor por nós, quando entregou o seu único filho para morrer, enquanto nós estávamos mortos nos nossos pecados. Ou seja, quando nós não tínhamos nada para lhe oferecer, nem para lhe dar, para que Ele de alguma forma se convencesse em nos amar. Nada. Sabe, eu percebo, meus irmãos, talvez por muitos cristãos isso faz sentido, mas percebo uma igreja nos últimos dias, por conta de algumas coisas, fatores, que a gente está se tornando mais uma igreja com o dedo apontado que com a mão estendida. É se Deus lá atrás, enquanto a gente estava morto nos nossos pecados, quisesse apontar o seu dedo de justiça para nós, o que sobraria da gente? Não é verdade? O que sobraria? É se Ele quisesse fazer isso ainda hoje. Me fala, o que sobraria da gente? Com toda a nossa espiritualidade, com toda a nossa crença. É por isso que a igreja, sabe o que é? A igreja é o povo do amor. A igreja é o povo que ama sem medir esforços. A igreja é o povo que clama por avivamento para que ela consiga amar mais. A igreja é o povo que se reúne nas conferências para clamar mais da presença de Deus, para que essa presença venha gerar em nós um amor tão profundo que ao sair exatamente nessa rua que está atrás de você, a gente não consiga mais enxergar as pessoas do mesmo jeito. É por isso que nós clamamos o que clamamos, é por isso que dizemos: Senhor, agita-nos, faça algo em nós. Prosperidade significa ser tão livre ao ponto de amar alguém que não seja só eu. Que não seja só eu. Por que eu estou falando isso? Porque nesses dias eu estava lembrando de um amigo de infância. Todo mundo aqui deve ter tido ou tem ainda aqueles amigos que a gente chama de verdade, não é? Esse cara era de verdade. Esse cara é o que eu hoje diria era corintiano. Eu cresci com esse cara. A gente andou na escola junto. Dormimos juntos, frequentamos os mesmos rolês, mas em algum momento eu decidi me tornar mais radical com Jesus. Ele não. A escolha que ele tomou me consumiu por dentro.
Só que eu fiz o que a maioria de nós faz. Movidos não pelo amor, mas pelo legalismo religioso. Eu abandonei ele. Eu não abandonei ele da noite para o dia. Eu abandonei ele na hora em que eu me coloquei acima dele. Na hora em que eu comecei a olhar ele de cima para baixo. Na hora em que eu me coloquei na vida dele como tribunal. Julgava o que estava certo ou errado. Na hora em que o meu dedo estava apontado na vida dele, ao invés de ter a minha mão estendida. Eu perdi um amigo. Nesses dias, enquanto eu estava viajando, Deus me lembrou disso. Falou, filho, o que ele estava precisando lá atrás não era de um pastor, nem de um missionário. Era de um amigo. Era de um amigo, cara. Eu vou ter a oportunidade de encontrar ele de novo. Até imaginei a cena. A única coisa que eu quero fazer quando eu vejo ele de novo é chorar, cara. É abraçar ele. Ele dizer, por favor, me perdoa. Sabe, amado, sem amor, de nada valem os nossos cultos. Sem amor, o fogo do avivamento não é para a salvação, é para o juízo. Sem amor, de nada vale ter uma fé que move montanhas. Sem amor, de nada vale se entregar o próprio corpo para ele queimar. Sem amor nós podemos falar as línguas dos anjos, de nada vale, sem amor nós falhamos na nossa missão. E a Bíblia, nesse mesmo livro de João, ele diz que se nós não amamos os nossos irmãos, nós permanecemos nas trevas. Se nós não amamos os nossos irmãos, nós somos cegos. Muitas vezes nós medimos a nossa espiritualidade somente no nível vertical, não é verdade? Ou seja, quando a gente pergunta para alguém, ou quando alguém pergunta para a gente, se você está amando a Deus, a gente é levado a responder a essas perguntas com dizer, sim, eu estou queimado por Jesus, porque eu estou conseguindo ler a Bíblia, eu estou conseguindo jejuar, eu estou conseguindo ter o meu devocional, mas nunca, ou geralmente, a maior parte das vezes a gente não diz, eu estou amando a Deus porque estou amando o meu próximo. Eu estou amando a Deus porque estou amando a minha cidade. Eu estou amando a Deus porque estou amando o meu bairro. Eu estou amando a Deus porque decidi abraçar a dor do meu bairro, ao invés de fugir dela. Eu estou amando a Deus, me considero alguém que ama a Deus de verdade, porque decidi, em algum momento da minha vida, ser prático, virar para a multidão de um mundo caído, que segue a igreja sem nem ele perceber, querendo encontrar resposta. Eu decidi em algum momento, como Jesus virar, movido de compaixão, é decidir lhe dar algo para comer, é algo para beber. Sabe, às vezes Deus, Ele não espera da gente quem sabe o quê. Ele espera que a gente esteja disponível com alguns pães e poucos peixes, para entregar nas mãos dele algo que para nós, para muitos talvez pode ser insignificante, mas para ele é suficiente.
para matar a fome de uma multidão carente. Jesus perguntou para o seu discípulo Filipe, que já viu muitas coisas acontecer, que já participou das conferências de Jesus, que já viu Jesus ressuscitando mortos, não é verdade? Jesus perguntou: o que a gente precisa? O que a gente precisa? Filipe respondeu como a maioria de nós responderíamos: calculando. Não é verdade? Porque Jesus, olha, 5.000 pessoas é muita gente. A gente não tem isso, a gente deveria, na verdade, sair daqui e comprar não sei quantos, mesmo assim, não seria suficiente. Mas do nada André chega, um outro discípulo, diz: cara, nessa altura, deixa eu te falar, Jesus, eu tenho um menininho, um jovem, que nem fala o nome, que está com 4 pães de cevada, 2 peixes. Jesus fala: manda o povo para sentar. Porque não é sobre o que nós temos, é nas mãos de quem o colocamos. E às vezes a gente segura nas nossas mãos aquilo que Jesus quer usar para mostrar a beleza da sua igreja nesse mundo, para mostrar a generosidade de Jesus para esse mundo carente. Nós não podemos segurar isso nas nossas mãos. Nós precisamos que Deus venha encontrar os nossos corações com esse precioso amor, com esse amor que não é místico, que não é surreal, não é distante, esse amor que é prático. Esse amor que vai além das belas palavras, esse amor que é movido por ações de verdade, esse amor que não decide ser indiferente com o mundo, mas que abraça a dor do mundo, esse amor que não faz a gente olhar para o pecado do nosso irmão, levá-lo diante do tribunal de Deus, querendo que ele faça justiça. Esse amor que faz a gente olhar para aquele homem caído na estrada de Jericó, e ao invés de passar por ele com indiferença, a indiferença religiosa que muitos de nós temos, nós paramos do lado dele, carregamos ele nas costas, pagamos o que precisa ser pago para ver a vida dessa pessoa sendo restaurada. Sabe, essa é a igreja de Atos. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre eles, a primeira coisa que eles fizeram, sabe o que foi? Sim, foi pregar o evangelho, legal, 3.000 pessoas se converteram, mas eles foram uma igreja que decidiram, movidos pelo Espírito Santo, abraçar a dor da cidade, a dor das famílias ao redor deles, a dor de pessoas perdidas, a dor de viúvas, a dor de órfãos. Essa era uma igreja cheia do Espírito Santo. Sabe, quando eles foram cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que eles fizeram não foi uma conferência, não foi um culto, foi amar as pessoas, foi amar uma cidade, foi amar um povo. Tanto é que Atos capítulo 2, nos últimos versículos de Atos 2, a Bíblia diz que a igreja de Atos caiu na graça do povo. Olha que coisa linda. A igreja caiu na graça do povo. Por que será que a igreja caiu na graça do povo? Você consegue responder essa pergunta? Porque o povo sabia que podia passar por dificuldade, mas ali tinha uma igreja que não era indiferente às dificuldades das pessoas, mas que estava disposta a abraçar viúvas, órfãos, desajeitados, irreligiosos,
pecadores. Não existe em nós essa predisposição a amar. Nós não sabemos fazê-lo. E o primeiro passo para conseguir fazer isso é aceitar que não sabemos. É aceitar que não sabemos amar. É aceitar que não conseguimos. O nosso coração sabe muito bem ser, sabe o quê? Egoísta. O nosso coração sabe muito bem, sabe o quê? Ser indiferente, insensível. Passar pela dor das pessoas, como aqueles 2 religiosos que passaram pelo corpo batido, ferido daquele homem deitado no chão. É olhar sem nenhum tipo de amor ou de interesse. Nós sabemos fazer isso muito bem. Mas agora, passar por alguém caído, destruído, ferido, é carente. Colocá-lo na nossa jumenta, abrir as portas da nossa casa, curar, cuidar, amar é abraçar. Nós precisamos do amor de Deus por nós. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos amar as pessoas? Sabe por quê? Porque nós não vivemos como filhos. Nós ainda somos órfãos. Por que estou falando isso? Porque órfão, assim como um mendigo, um morador de rua, sabe qual é a luta da vida dele? Luta por espaço. Ele precisa lutar por espaço, por lugar. Porque sabe que nada é dele. Então ele tem que conquistar isso com a força do próprio braço. Então tem que conquistar isso na violência, na marra. Essa é a característica do órfão, do mendigo. Ele não quer amar, sabe por quê? Porque amar pode, segundo a visão dele, colocá-lo em risco, em perigo. Amar alguém pode significar alguém passar a perna nele. Eu trabalhei como morador de rua, lá na Itália. Era assim. Todo mundo era uma comunidade somente na hora de comer. Quando a gente chegava para oferecer comida, todo mundo gostava de estar junto. Mas sabe por quê? Porque sabia que tinha comida para todo mundo. Mas saindo daquele lugar, eles se odiavam. Eles não confiavam uns nos outros. Porque o medo deles, de não provocado, gerado, por uma falta de não pertencer a uma família, um pai, uma mãe, gerava essa desconfiança, não posso amar. Porque se amo, esse cara vai poder tirar algo de mim. Mas agora, filhos de um pai que é dono de tudo, não lutam por espaço, não lutam por títulos, não lutam por razão. Não. Eles desejam compartilhar a fonte inesgotável do Pai. Eu sinto que há muitas pessoas no nosso meio que estão vivendo não movidas por esse amor, mas movidas pelo legalismo religioso.
O legalismo religioso é o que te faz lutar constantemente para conseguir espaço e lugar diante de Deus, depois diante das pessoas. O legalismo religioso é o que te faz sempre sentir inferior. O legalismo religioso é o que te faz sempre sentir não apto. O legalismo religioso é o que faz olhar para a sua espiritualidade, é fazer você achar que nunca é suficiente o que você está fazendo. Que o do outro é sempre mais espiritual do que você. O que o outro está oferecendo é mais espiritual do que você. Sabe com que aconteceu isso? Sabe com quem? O nome dele é Caim. Caim. É nesse mesmo texto que a gente leu de 1 João, os versículos começam exatamente assim. Não sejam como Caim. Não sejam como Caim. Por quê? Olha, não sejam como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. Matou. É por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Continua. Não se admirem, meus irmãos, se o mundo os odeia. Sabemos, olha isso. Olha isso que forte. Sabemos que passamos da morte para a vida. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Mas há um espírito de Caim dentro de nós, movido pelo legalismo, pela religião, que quer constantemente nos colocar diante das coisas, da espiritualidade dos outros, que julga constantemente entre o certo e o errado, tanto na vida dos outros quanto na nossa própria vida. É isso, meu irmão, é um peso, um fardo que nós precisamos tirar dentro de nós. Deus não quer legalistas. Deus não quer servos moralmente corretos. Deus quer filhos que encontram nele aquele pai que o irmão mais novo encontrou depois de ter passado a vida inteira no pecado. Ele correu de volta para casa. Ele não encontrou um pai com o dedo apontado, mas com a mão estendida para recebê-lo de volta. O amor de Deus nos liberta do fardo. O amor de Deus por nós nos liberta do fardo de aparecer ser religiosos, de parecer ser espirituais. Não precisamos disso. O amor dele por nós nos ensina a amar. O problema é que nós tentamos amar a Deus segundo o nosso amor. E o nosso amor por Deus nos leva a amar a Deus somente. Porque quem não amaria a Deus? Mas agora o amor de Deus por nós nos leva a amar a Deus. E na mesma medida, amar também os irmãos. E não importa quem eles são, não importa qual é a história, o passado, o que eles fizeram com a gente. Eu quero ler um texto, já ir para o final. Que chama a minha atenção, em 2 Coríntios, no capítulo 11. O apóstolo Paulo começa a contar
alguns sofrimentos ministeriais devidos à missão. Ele começa a falar que por causa do ministério, por causa do evangelho, ele sofreu tudo isso. Olha só, no versículo 23, o que ele diz. Eu acredito que a minoria entre nós pode escrever coisas desse tipo, pode dizer que por amor do evangelho enfrentou isso, por amor ao evangelho. Ou seja, ao ler essa lista, você vai julgar Paulo como alguém que amava muito a Deus, porque geralmente nós precisamos de listas de coisas boas para julgar se alguém ama a Deus, né? A gente precisa de currículo para julgar se aquele homem ou aquela mulher é uma mulher realmente de Deus ou verdadeiramente espiritual. Mas o que chama minha atenção não é a lista, não é o topo, não é o meio, é o fim dela. Mas eu quero ler ela toda, para você entender que Paulo não se julga espiritual ou como alguém que ama a Deus por essas coisas, nem coloca ênfase nessas coisas, pois ele coloca ênfase no fim dessa lista. Olha só como começa, a partir desse versículo 23, fala assim: são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar por causa do evangelho. Boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade. Ou seja, por amor ao evangelho, a sua vida era definida pelo perigo. Perigo, 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 perigo. Por amor ao evangelho, perigo. Olha só, esse cara amava a Deus. Pela causa do evangelho, ele estava disposto a enfrentar perigos. Perigos, perigos. É depois de perigos, perigos. Morte, naufrágio, por amor ao evangelho, ele continua. Em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio é nudez. Ele poderia olhar para essa lista e se orgulhar da sua entrega. Poderia olhar para essa lista e dizer: por ela eu posso dizer que amo a Deus. Mas ele termina e fecha essa lista colocando ênfase em algo que a gente não coloca. Ele diz: além das coisas exteriores. Além das coisas exteriores. Além daquilo que agrada o olhar humano.
além daquilo que agrada a mim mesmo, além daquilo que eu aplaudiria para mim mesmo, além daquilo que quando a gente faz, o mínimo esperado é ver as pessoas aplaudir. Essa espiritualidade, além das coisas exteriores. Ou seja, ele está dizendo, tudo bem, além disso, ou seja, existe algo que para mim me deixa mais oprimido do que essas coisas. Existe algo que me faz sofrer mais de todos esses perigos. E o quê? Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E continua. Olha isso. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem é o irmão que, caindo em pecado, eu não queime por dentro? Ele diz. Quem é o irmão que, sabendo que ele está fraco, eu não me torne fraco para ganhá-lo, para levá-lo de volta a Cristo? Quem é o irmão que, ao se escandalizar, eu também não faço de tudo para lhe mostrar um outro caminho? Ele não diz isso depois de pegar uma praia. Ele não diz isso depois de voltar dos Caribes. Ele não diz isso quando está correndo tudo bem na vida dele. Ele é consumido por um amor que, apesar das suas lutas, dos perigos que ele enfrenta, de coisas exteriores que ele poderia se vangloriar, o consome. É um amor. É um amor tão profundo, é radical nele, que o faz lembrar do amor de 1 Coríntios 13, que ele mesmo escreve na carta anterior. O amor que suporta tudo, um amor que crê tudo, um amor que não se vangloria, um amor que não procura os seus próprios interesses. É isso que ele está fazendo ao olhar para todos os seus atos heróicos. Ele não olha para essas coisas com orgulho, mas ele diz: existe algo em mim que me leva a considerar essas coisas apenas como coisas. É o amor pelos meus irmãos. É o amor por aqueles que estão fracos. É o amor por aqueles que estão prestes a cair. É o amor por aqueles que estão escandalizados. É o amor por aqueles que estão longe. É o amor por aqueles que estão perdidos. É o amor pelos órfãos, é o amor pelas viúvas, é o amor pela minha cidade, é o amor por um Brasil que está procurando salvação em um político, é o amor por Barueri, é o amor por Alphaville, por Carapicuíba, por algum outro lugar aqui perto. Esse amor me consome. Enquanto a gente está procurando preencher a ficha para sobreviver aqui dentro, para sobreviver diante dos olhares dos nossos irmãos, para que eles digam: olha quão espiritual ele é. Deus está procurando uma igreja consumida por esse amor, livre de todo legalismo. Você não deve nada para o seu irmão,
Você não deve a sua espiritualidade, você não deve os seus frutos, você não deve o seu ministério, você não deve a sua teologia, você não deve o seu título. Paulo diz que seja a única dívida entre vós, que seja o amor. O amor. Você não deve nada a não ser o amor. A não ser o amor. Você não deve nada. Você não deve nada para você mesmo, a não ser o amor de Deus por você. Nada. Mas há muitas pessoas que não conhecem ainda esse amor. Quando falo de não conhecer, eu não falo de não ter ouvido, porque talvez você escuta esse amor, ouve sobre ele. Quando eu falo de conhecer, estou falando assim como você conhece a sua esposa, o seu esposo. Assim como você conhece o seu melhor amigo ou amiga. O amor dele por você, que quebra as correntes do legalismo. O amor de Deus, que te faz olhar para a dor da cidade, cheios de misericórdia, que te faz dizer: olha, eu tenho pouco para oferecer, pouco. Eu e minha esposa estamos juntos por uma causa. E a nossa causa é missionária. E muitas pessoas dizem: o que eu preciso para ser missionário? O que eu preciso para ser pastor? O que eu preciso para ser alguma coisa na igreja? Sabe, meu irmão, do que você precisa até para você limpar o chão dessa igreja? E amar a pessoa que está do seu lado. Não é só amar a Deus, não. Deus escolheu ser amado no outro. No outro. Deus quer derramar sobre os nossos corações esse amor que nos tira da morte da religião e nos leva para a vida do Espírito. A Bíblia diz: é por isso que vocês passaram da vida para a morte, amando uns aos outros. Nós não precisamos lutar por espaço. Nós não precisamos, a igreja de Cristo não precisa lutar por status. A igreja de Jesus não precisa lutar por títulos. A igreja de Jesus não precisa lutar pelas riquezas que esse mundo, para obtê-la, mata. Recursos dos céus não se obtém com estratégias do inferno. Não se recebem com as estratégias do inferno, com as estratégias que o mundo usa para prosperar, para enriquecer. Qual é o convite de hoje? O convite de hoje é para que você experimente o abraço daquele pai que recebeu seu filho imperfeito. A música diz o quê? Que muito foi perdoado, muito ama. Eu queria que você ficasse de pé.
Se você puder, fechar os seus olhos. Se a gente puder, por favor, permanecer por alguns instantes, por alguns momentos, com os nossos olhos fechados, em silêncio, sem nenhuma distração. Se a gente puder, nesse momento, colocar os olhos do nosso coração em Jesus, naquilo que Ele fez por nós imerecidamente, naquilo que Ele comprou e nos deu de graça. Se pudéssemos, por alguns instantes nesse momento, pedir para que o Espírito Santo abra os olhos do nosso espírito para contemplar a obra da cruz, que um dia nos alcançou e que continua nos alcançando apesar de nós. Se nesse momento a gente conseguisse, por alguns minutos, nos lembrar que o amor de Deus por nós não foi um amor falado, mas foi um amor demonstrado. Foi um amor demonstrado e não apenas falado. Se nesse momento a gente conseguisse colocar os nossos corações diante da cruz, daquele sacrifício, do Calvário, é permitir que aquele sangue que continua jorrando venha, gota após gota, a preencher os nossos corações desse amor que se deu gratuitamente, de graça. Deus nos ama como se não houvesse mais ninguém para amar nesse mundo. Esse amor hoje deseja quebrar do seu coração as correntes da religião, do legalismo, que te faz viver uma fé que luta por espaço o tempo todo, por título, por imagem. Mas é um peso difícil, impossível de carregar, o fardo da religião, porque gera cobrança, gera medo de não ser suficiente, medo de não ser espiritual, medo de não agradar, medo de viver a vida inteira falhando, caindo, medo. Por isso, meu irmão, que o oposto de medo não é coragem, o oposto de medo é amor. Porque o perfeito amor de Deus, que lança fora todo o medo, é o amor de Deus, que lança fora o medo do legalismo, o medo da religião. Esse perfeito amor que está disponível eu te peço, lembre-se dos primeiros dias, lembre-se daquele convite, lembre
Lembre-se de como você chegou nesse banquete. Talvez você chegou cheirando a bebida. Talvez você chegou com as manchas da pornografia. Talvez você chegou nesse banquete com as vestes sujas do adultério, do vício. Talvez você chegou com as vestes sujas, com o prato cheio de perversão, promiscuidade. Talvez o único prato que você tinha para oferecer quando Ele te convidou para esse banquete era ansiedade, era medo, era pânico. Talvez era o abuso. Oh, mas nesse dia, Deus, por meio do seu Filho, Ele trocou seu prato para o dele. Ele decidiu ingerir a sua vergonha. É te oferecer a sua honra. Te oferecer o seu pão. O pão da graça. O pão da reconciliação, da misericórdia. O pão da cura. O pão do perdão. Esse pão. Então lembre-se, quando foi que você trocou o pão por pedras? Você não precisa mais fugir da presença de Deus como Adão e Eva fugiram depois de ter pecado. A Bíblia diz que depois deles ter pecado, eles construíram folhas de figo para esconder a nudez. É interessante a figura do figo, da árvore de figo, porque a árvore de figo é uma árvore que antes do fruto nascer, nasce a folha bonita. E sabe, meu irmão, quando nós nos afastamos do amor de Deus por nós, nós vivemos uma espiritualidade como a árvore de figo. Nós preferimos que os outros nos olhem por quão linda é a nossa folha, por quão lindo é a espiritualidade que nós carregamos por fora, e não pelo fruto gerado dentro, pelo amor de Deus. Adão e Eva perderam a presença de Deus, portanto eles precisaram se cobrir com aparência. Sabe quem cobria eles antes? Quem cobria eles antes era a presença de Deus. A presença de Deus era o vestido deles. Eles não precisavam aparentar nada, fingir de ser nada, nem ninguém. E hoje, eu sinto que há pessoas no nosso meio presa a uma espiritualidade órfã. Isso está te impedindo de viver uma vida consumida por esse amor. Isso está te impedindo de ser uma igreja que, se é necessário, gasta tudo que tem, tudo que é, para ganhar alguém, para abraçar alguém, para cuidar de alguém.
Meus irmãos, eu oro para que esse amor venha colocar dentro de nós um incômodo santo, para que a partir de hoje nós não fugimos das trevas, mas iremos ao encontro delas, para buscar e achar aquilo que está perdido. E algumas pessoas que desconhecem esse amor, que estão amando a Deus movidos pelo legalismo religioso, como se o tudo da religião, o topo, o ápice da espiritualidade deles se resumisse em conseguir terminar um devocional, em conseguir não voltar para casa é pecar. Não é isso. Não é isso. E se você sabe que precisa de um encontro com esse amor, você se disponibiliza para que esse amor hoje escreva uma nova história na sua religião, na sua espiritualidade. Eu te peço, sai do seu lugar, vem aqui perto de mim. Vem aqui, sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha. Eu te espero. Eu te espero. Eu te espero. Vem aqui. Vem aqui. Eu te espero. Vem aqui. Eu te espero, vem aqui. Eu te espero. Existe um menino que não está fazendo isso por vergonha. Mais do que o menino é um homem. Eu sinto que há algumas pessoas entre os homens que estão se fazendo de machão. Meu filho, você pode trabalhar de segunda a segunda, cuidar muito bem da sua casa, dos seus filhos e com a sua esposa na igreja, mas se não é esse amor que te move, você falhou. Mesmo se você nunca traiu a sua esposa, esse amor, meu filho, para de dar de uma de machão. Comece a receber. Eu sinto que Deus está falando isso. Comece a receber de uma vez por todas o amor que você não recebeu do seu pai, machão. Comece a deixar esse amor inundar aquelas feridas que você decidiu cobrir atrás de bons resultados no trabalho. Hoje o que Deus está te pedindo não é você ser homem, é você aprender a ser filho. Porque talvez você aprendeu a ser um bom homem segundo os parâmetros do mundo,
Mas você ainda precisa aprender a ser um filho. Um filho. Um filho. Um filho. Um filho. Uma filha. Sabe? Nós não precisamos de pregadores que nos encorajam a ir para a missão, se o próprio amor de Deus nos encontra. Nós não precisamos. Não precisamos de nada, se o amor de Deus nos encontra. Porque quando o amor de Deus nos encontra, jamais olharemos o mundo da mesma forma, jamais olharemos a nós mesmos da mesma forma. O amor de Deus, o amor de Deus, e o precioso amor de Deus, o amor de Deus demonstrado no Filho, o amor de Deus que é mais ciumento da morte, o amor de Deus que as muitas águas não poderão apagar, e o amor de Deus que o fogo não poderá consumir, é o amor de Deus. É o amor de Deus que nos faz cantar, que nos faz dançar, que nos faz amar, é o amor de Deus. É o amor de Deus que nos livra, é o amor de Deus que nos faz dizer: quem poderá nos separar do amor de Deus por nós? Será a vida, ou talvez a morte? Serão coisas presentes ou coisas futuras? Serão anjos, principados ou potestades? Nada, ninguém, nem nós mesmos poderemos nos separar do amor de Deus por nós. O amor que ninguém nos deu, o amor que ninguém nos deu, o amor que nem nós mesmos poderemos dar a nós mesmos, o amor dele por nós. Esse amor que nos liberta do medo, esse amor, esse amor, o amor que pai e mãe não deu, o amor que a sociedade não dá, o amor que homem nenhum dá. Esse amor que coloca em nós o desejo de servir o Senhor, esse amor que coloca em nós o desejo de pregar o Evangelho, de alcançar o perdido, esse amor que nos liberta da vergonha, da timidez, esse amor que nos liberta da culpa, da condenação, esse amor que nos santifica, esse amor que coloca em nós a chama santa da sua presença, a busca pelo seu coração, esse amor, Jesus,
É nisto que vocês conhecerão o amor, não que vocês têm amado a Deus, mas que Ele vos amou primeiro. Ele vos amou primeiro. Aleluia. Sabe, querido, Jesus está derramando o seu amor em nossos corações. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quantos nessa noite estão sentindo desse amor? Quantos nessa noite estão sendo transbordados, cheios deste amor, desta verdade? Eu queria que você fechasse seus olhos mais alguns segundos. Sabe, querido, porque tudo isso que Deus fez, que Deus gerou no nosso coração para levar a mensagem, para trazer a verdade, sabe, o trabalho de cada um foi para que você tivesse contato com esse verdadeiro amor. E se é a primeira vez que você está num lugar onde o amor de Deus está sendo revelado ao teu coração, e você está sentindo que o teu coração queima, e você quer fazer algo diferente nessa noite, entregar a sua vida a Ele, dizer: Jesus, eu não só quero sentir o teu amor, mas eu quero ser aquele que carrega, que anda, que vive diante de Ti, a minha vida entregue no teu altar, para Te servir, para amar, para ser um exemplo, uma cópia sua nessa terra, Pai. Se você é essa pessoa e você nunca fez isso, eu não quero te envergonhar, não quero tirar você do teu lugar, mas eu quero que aí daí do seu lugar, com os teus olhos fechados, você deseja entregar a sua vida para Jesus, você deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador. Se sim, levanta sua mão aos céus para mim. Levanta suas mãos aos céus, isso. Declare assim comigo: Senhor Jesus. Igreja, vamos juntos. Senhor Jesus, hoje eu encontrei o teu amor. O teu amor me alcançou. A tua verdade me alcançou. E eu decido entregar a minha vida em tuas mãos. Confesso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus.